Bom dia. Hoje falaremos um pouco sobre o simbolismo e o poeta francês Charles Baudelaire. Meu grupo é composto por Rian Ricardo, Gabriel Gomes, Gabriel Nandes, Raíssa Isabelle, Arthur Silva, Lucas Mateus, Wellington Silva, Breno Gabriel e por mim, Fabrício. Contexto histórico do fim do século XIX. No final do século XIX, o simbolismo era essencialmente um movimento poético, representando um profundo avanço artístico com o pensamento cultural, tentando fundamentalmente voltar ao primado da dimensão irracional da existência. O simbolismo redescobre e ajusta a subjetividade, o sentimento, a imaginação e a espiritualidade. Tentar revelar o subconsciente e o subconsciente na relação misteriosa e transcendente entre o sujeito humano e ele próprio e o mundo. Por um lado, o surgimento do simbolismo reflete a grande crise dos valores racionalistas da civilização burguesa. No contexto do século XIX, ao início do século XX, por um lado, começou a propor novas estéticas, sugestões que foram os pioneiros da arte moderna. O que é o simbolismo? O simbolismo é um movimento literário que recai na poesia. Junto ao simbolismo surgiram o realismo, o naturalismo e o parnasianismo. Tudo começou na França no final do século XIX e Charles Baudelaire criou As Flores do Mal em 1857. O surgimento dessa escola surge no momento em que a Europa atravessa um período de grande tensão e desenvolvimentos que o mundo vive. Essas evoluções e revoluções também se refletem na literatura, produzindo essas consequências das escolas literárias contemporâneas. Portanto, entre os realistas e naturalistas, apareceram simbolistas completamente opostos a essas duas escolas. Em suma, eles tentam salvar os valores do romantismo esquecidos pelas pessoas. Trabalham arduamente na questão da personalidade e se opõem ao realismo e naturalismo dedicado ao coletivismo. Subjetivismo é a visão objetiva da realidade, não desperta mais o interesse das pessoas. Sim, começa da perspectiva de uma pessoa. Musicalidade. A musicalidade é uma das características mais marcantes da estética simbolista. Ruído e ressonância. Espiritualidade e transcendentalismo. Um dos princípios básicos dos simbolistas é fazer sugestões por meio de palavras, sem nomear objetivamente os elementos da realidade, enfatizando a ficção e a fantasia. Oposição ao racionalismo, materialismo e cientificismo. Negação dos valores do realismo e naturalismo. Misticismo, religiosidade e sublimação. Charles Pierre Baudelaire nasceu em Paris, dia 9 de abril de 1821, filho de François Baudelaire e Caroline Archibald Duffa. Seu pai morreu em 1827, quando ele tinha apenas 6 anos. Sua mãe casou-se novamente com o coronel Jacques Alpic e a família passou a viver em Lyon. Logo, começou sua vida educacional no Colégio Real de Lyon e depois no Lys-Louis-le-Grand, onde demonstrou sua excentricidade e o espírito rebelde, fazendo com que ele seja expulso da sua escola. Assim que atinge sua maioridade, Baudelaire recebeu a herança de seu pai no valor de 75.000 francos. Logo, sua família mudou-se para Paris, já que seu padrasto foi transferido para a capital. Baudelaire começou a gastar seu dinheiro com jogos e drogas, sobretudo o álcool. Passou a viver a vida na Boêmia e se envolver com diversos artistas. Vendo com os gastos necessários, sua mãe e seu padrasto o abriram a viajar para Calcutá, Índia, em 1841. Porém, ele resolveu voltar a Paris antes de chegar ao destino. Logo, se envolveu com diversos artistas. Começou a escrever poemas e publicou sua primeira obra em 1857, Flores do Mal. Em francês, Les Fleurs du Mal. Composta de 100 poemas, ela foi censurada e o poeta teve que pagar uma multa para o Estado e a editora. A grande questão da censura fora os temas explorados pelo escritor. Ele teve que retirar 6 poemas, os quais considerados obscenos.
Baudelaire faleceu em sua cidade natal dia 31 de agosto de 1867, com apenas 46 anos. Durante sua vida não chegou a ser famoso, sendo reconhecido postumamente. Baudelaire foi considerado um dos maiores poetas franceses, e uma de suas obras mais relevantes foram La Farfalla, As Flores do Mal, Paraísos Artificiais, Miudezas, Pequenos Poemas em Prosa e O Princípio Poético. Agradeço a todos pela atenção. Obrigado. Poema de Charles Baudelaire. Alma passante. A rua, em torno, era ensurdecedora vaia, toda de luto, alta e sutil, dor majestosa. Uma mulher passou, com sua mão vaidosa, erguendo e balançando a barra da alva da saia. Pernas de estátua. Era fidalgo, ágil e fina. Eu bebia, como um basbasque extravagante, no tempestuoso céu do seu olhar distante. A doçura que encanta e o prazer que assassina. Vampiro. Tu que, como uma punhalada, em meu coração penetraste. Tu que, qual furiosa manada de demônios, ardente, ousasses, de meu espírito humilhado, fazer do teu leito e possessão, infame a qual estou atado, como galé ao seu brilhão. O albatroz. Às vezes, por prazer, os homens da equipagem pegam um albatroz, imensa ave dos mares, que acompanha, indolentemente parceiro de viagem, o navio a cirar por glaucos patamares. Tão logo o estende sobre as tábuas do convés, o monarca do azul, canhestro e envergonhado, deixa pender, qual par de remos junto aos pés, asas em que funde um branco imaculado. O título da charge retoma ao título da obra de Baudelaire, As Flores do Mal. O autor, para construir humor em seu texto, utiliza-se de... Antes da gente responder, vamos analisar a charge. A gente tem a representação do que seria o poeta e ao lado dele um vaso de flores. E em cima de cada flor tem as legendas delas. A primeira: quando te escreverem uma mensagem, visualize, mas não responda. A segunda: assista as maratonas de séries nos dias úteis. E a terceira: coma bacon. A gente pode observar que esses conselhos que as flores estão dando são conselhos bem negativos e bem ruins. A. Metalinguagem. Na representação das flores que recitam versos compostos pelo próprio Baudelaire. Não é essa, porque a metalinguagem não faz referência a isso. A metalinguagem é uma forma da gente usar a ferramenta para explicar a própria ferramenta. B. Saudocismo. Nas falas das flores, pois elas representam costumes morais inerentes à sociedade francesa do século XIX. Não. Assistir a séries até de madrugada, mandar mensagem e não responder são conceitos novos do século XX e XXI. C. Metáfora. Na representação do poeta como flores que apenas dizem verdades, indiferentes às regras morais da sociedade. Também não. As flores usadas não trazem a ideia de metáfora. Metáfora é quando a gente faz a substituição de uma palavra a outra, pois elas têm relação de semelhanças entre as palavras ou ideia. D. Polissemia do substantivo flores, uma vez que podem se referir às próprias flores representadas na charge ou aos desejos moralmente rejeitados pelo poeta. Não, também não faz referência à polissemia, pois a polissemia é a possibilidade de atribuir mais de um significado a uma mesma palavra. A resposta certa é a E. Ambiguidade na locução adjetiva do mal, pois no título original a locução representa a temática dos poemas, mas na charge representa o conteúdo dos conselhos das flores. A ambiguidade é a gente pensar num duplo sentido. Na temática do poeta francês, esse do mal vai indicar aquilo que é mal visto pela sociedade na época. Então, o do mal seria nesse sentido devido aos maus conselhos das flores.
No poema A Destruição de Charles Baudelaire, da obra As Flores do Mal. 1. Que formas o demônio assume no poema? Ele fica ao lado do eu lírico. 2. A que lugares o eu lírico se diz conduzido? Aos sonhos, às tramas da mentira. 3. Qual a analogia estabelecida entre esses lugares e a modernidade? A modernidade faz analogia com o transitório. 4. Qual o caminho do eu lírico? Esse caminho é a metáfora de quê? Como para o eu lírico estar em tédio, sozinho, ele fica cada vez mais distante de Deus. Seria o mesmo caminho do homem expulso do paraíso, a queda, o pecado, a expulsão do paraíso. O caminho da metáfora existe uma consciência dentro do mal da destruição do demônio. Leia o fragmento do poema Correspondências, de Charles Baudelaire. Dado a seguir, aromas frescos como a carne dos infantes, doces como o oboé, verdes como a campina, e outros já dissolutos, ricos e triunfantes, com a fluidez daquilo que jamais termina, como o almiscar, o incenso e as resinas do Oriente, que a glória exaltam dos sentidos e da mente. A principal figura de linguagem que sustenta o fragmento dado e que releva a necessidade de se compreender o mundo por meio de processos não cientificistas é Alternativa A. Metáfora. Não está correta porque é uma figura de linguagem que se verifica uma comparação implícita. Alternativa B. Aliteração. Também não está correta porque é uma sequência de palavras com a mesma relação semântica onomatopeicos. Alternativa C. Antítese. Não está correta porque é uma figura de linguagem que consiste na exposição de ideias opostas. E letra D, sinestesia, que está correta porque é uma figura de linguagem que consiste na união de termos que expressam diferentes percepções sensoriais. E a última, letra E, paradoxo, que está errada porque é o oposto do que alguém pensa ser a verdade. O poema Vampiro é um poema de cientificismo, porque fala de um vampiro, e a forma do poema é soneto. O poema Albatroz é um poema de cientificismo, porque fala de uma ave albatroz, e a forma do poema é soneto. O poema Uma Passante é um poema de mistério, porque fala de uma traição e a forma do poema é soneto. Bibliografia: Charles Baudelaire, 1821-1867. Foi um dos mais influentes poetas franceses do século XIX. Foi considerado um dos precursores do simbolismo. Inaugurou a modernidade da poesia, que só foi reconhecida depois de sua morte. Charles Pierre Baudelaire nasceu em Paris, França, no dia 9 de abril de 1821. O presente artigo aborda a poesia de Charles Baudelaire a partir da maneira como o poeta representa o tema da modernidade. Em As Flores do Mal, Baudelaire retrata esse tema principalmente através da imagem da cidade.
bem como de objetos urbanos. O artigo se divide em duas partes. Charles Pierre Baudelaire foi um poeta boêmico e teórico da arte francesa. É considerado um dos precursores do simbolismo e reconhecido internacionalmente como o fundador da tradição moderna em poesia, juntamente com Walt Whitman, embora tenha se relacionado com diversas escolhas artísticas.